começar a fazer hoje, tudo bem? Eu acho que não vai dar pra gente fazer todas, porque tem umas que são bem longuinhas, assim, só que eu fiz um documento. Eu até vou mostrar para vocês que tem umas 36 páginas. Daí eu vou mandar no grupo depois, tudo bem? Então, para a aula, tipo, eu queria mais ou menos que vocês... Assim, eu vou pegar o exercício e vou ler, e eu quero dar uma comentada com vocês para ver qual a linha de raciocínio que vocês seguiriam, na verdade, ver se tá certo ou não, comentando mesmo, para a gente resolver juntos, tudo bem? Tanto que eu até peguei um aplicativo aqui, mas para exatamente isso, para a gente ir fazendo passo a passo juntos, tudo bem? Daí, caso vocês não gostem muito da aula digital, por causa acompanhando um documento que eu fiz, tudo bem? Então, vocês concordam comigo de dar uma conversada quando eu ler a questão? O que vocês acham? Sim, não. Quem cala consente, então eu vou levar que vocês vão conversar comigo quando eu começar a ler, tudo bem? Então, eu vou apresentar agora a prova do ano passado. A gente vai fazer a prova amarela do ano passado, tudo bem? Deixa eu ver aqui que eu esqueci como faz. É a tela inteira ou uma guia só que faz? Uma janela? É uma guia. Ah, tá. Deixa eu ver. Mas aí pode ir alternando as guias? Pode sim. Ah, tá. É que eu sou muito ruim com tecnologia também. Nossa Senhora. Fica tranquilo. Ó, vocês estão vendo a prova do Enem? Estão conseguindo ver? Dá pra ver sim. Dá, então tudo bem. Essa aí, pessoal, é a prova amarela, tudo bem? E a gente vai começar fazendo a questão 136, certo? Que tem esse textinho meio grande assim pra gente fazer, pra gente ler, na verdade. Então, assim, olha, a bula de antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que seja administrado diariamente o máximo de 500 miligramas desse medicamento por cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser administrado diariamente a uma criança de 20 quilogramas, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais da criança decidiram comprar uma certa quantidade exata do medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra do medicamento. Considere 1 grama desse medicamento ocupe 1 centímetro cúbico. A capacidade desse frasco em mililitros que os pais deverão comprar será... Então, pessoal, como vocês pensariam em fazer essa questão? Eita. Se você estivesse na prova, assim, como vocês pensariam em tentar fazer essa questão? Entendeu nada? Tá. É um textinho, é um texto bem grande, o Enem geralmente faz daí mesmo, tipo, bota um texto enorme, com várias informações para vocês ficarem meio perdidos assim. Então, tipo, vocês têm que primeiro sempre fazer o quê? Sempre começa pela pergunta, que é a coisa mais certeira que vocês podem fazer. Por quê? Porque daí vocês vão pegando as informações do texto com base na pergunta que ele fez, tudo bem? Então, a pergunta é a capacidade do frasco em mililitros que o pai deseja comprar. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter que ter aqui? Desculpa, meu teclado. Meu mouse, na verdade, deu ruim. Tá zoando comigo, né? Foi uma pessoa, meu mouse deu piripaque. Tá. Então, pessoal, tipo, a pergunta é: qual desses 5 frascos aqui, de 10 ml, 50 ml, 100 ml, ou 250, ou 500, qual deles a gente vai ter que comprar, os pais vão ter que comprar para o bebê, para que não sobre nada, ou seja, seja a quantidade exata. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que ver? É quanto desse antibiótico o bebê vai estar usando durante os 5 dias de tratamento, não é? E como que a gente pode ver isso? Ó,
Ele fala que tem 500 miligramas para cada quilo do paciente. Então, se o bebê tem 20 quilos, a gente tem que descobrir quanto que ele vai ter que tomar por dia. Depois ver quantos dias ele vai estar tomando o medicamento, tudo bem? Esse é o primeiro passo. Deixa eu ver se agora eu vou alternar, né? Daí... Deixa eu ver aqui. Daí, vamos fazer assim, olha. Agora vai começar a parte boa, que vai ser a parte que eu vou começar a desenhar. Desenhar não, fazer conta. Ó, a gente tem... 500 miligramas para 1 quilo, não é? Então, o bebê tem 20 quilos, a gente tem X, não tem? Isso aqui é o quê? É uma regrinha de 3, não é? Se a gente vai fazer cruzado, eita. Então vai ficar X igual a 500 vezes 20. Isso aí dá o quê, pessoal? Dá 10 elevado à quarta miligramas. Vocês conseguiram entender essa parte? Essa primeira parte, na verdade, é achar quanto que ele vai tomar em um dia. Tudo bem? Por quê? Porque essa medicação, tipo, é 500 miligramas por quilo por dia. Então, em um dia ele vai tomar 10 a quarta miligramas. Isso aí ficou claro para todo mundo? A Raíssa falou que sim. Mais alguém? Então agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar a quantidade que ele vai ter que tomar em 5 dias. Vai ser o quê? Vai ser esse 10 a quarta multiplicado por 5, não é? Muito melhor. Então, a quantidade em 5 dias, pessoal, vai ser o quê? 5 vezes 10 elevado à quarta. Ficou mais bonitinho agora, né? Miligramas. Ou seja, por quê? Porque ele vai tomar 10 a quarta em um dia. Então, se a gente multiplicar 10 a quarta por 5, vai dar o quê? 5 vezes 10 elevado à quarta. Certo? Agora, no texto, tem outra informação muito importante para a gente, que é o quê? Ele fala que 1 grama desse medicamento ocupa 1 centímetro cúbico. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter que lembrar? O que a gente vai ter que lembrar aqui? Vai ter que transformar, na verdade, miligramas em gramas. Tudo bem? Então, ó, como que faz isso? Como que faz isso, pessoal? Vocês se lembram, assim, como que transforma miligramas em gramas? Ó, a gente vai levar assim, ó, 1 quilograma tem 1000 miligramas. Pessoal, eu tentei, mas vamos pela minha resolução escrita, que acho que é bem mais fácil, porque tá ficando meio feinho assim, olha. Eu realmente achei que ia conseguir fazer. Desculpa, tá? Mas, ó, a gente achou a quantidade que ele vai tomar em 5 dias, não é? 5 vezes 10 a quarta. E a gente sabe que o quê? Que 1 ml tem 1 centímetro cúbico. Tudo bem? Então, aqui, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Se 1 grama cabe em 1 centímetro cúbico, a gente vai transformar miligramas para gramas, que é só dividir por 10 elevado à terceira, certo? E 1 grama tem 1 ml, então 50 gramas vai caber em x ml.
a gente vai fazer a regrinha de 3, vai acontecer o quê? 50 ml, x igual a 50 ml, ou seja, a resposta letra B, certo? Vocês conseguiram entender, pessoal? Ficou claro para vocês? Desculpa, não deu para fazer na lousa, porque minha letra não ficou tão boa, mas vocês conseguiram entender como resolve a questão? Não travou no PC agora. Que da hora. Que da hora. Tô sendo muito. Eita. Todo mundo conseguiu entender, pessoal? Conseguiram pegar como. Vocês conseguiram entender a questão como um todo, como ir passo a passo em cima dela? Beatriz falou que sim, a Ana também falou que sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais durante. Alguém ficou com dúvida? Em geral, assim? Alguma dúvida? Tanto sobre a questão, quanto sobre, por exemplo, a resolução em si? Porque eu fiz algum passo, não? Nenhuma. Tá. Então vamos para a próxima questão. Número 144, da prova amarela. Mas aqui. Ó, a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza tem uma partícula esférica de diâmetro interno 0,0011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus em milímetros é... Conseguiram entender a questão? Vocês querem mais um tempinho para ler? Sim? Tá. O que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? O que pede? Tá pedindo para a gente passar 0,00011 milímetros para notação científica. Primeiro, o que a gente tem que tomar cuidado? O Enem é muito de pegadinha. Então, poderia ser muito, por exemplo, tipo aqui, olha, passa em milímetros, mas aqui, por exemplo, poderia estar em metros. Então, muda completamente a questão. Então, sempre vejam as unidades, se elas batem uma com a outra, tudo bem? Aqui, no caso, elas batem, porque em milímetros aqui ele pede a notação científica em milímetros, tudo bem? Então, a gente não vai ter que fazer nenhuma transformação assim. É só a gente passar para notação científica. Vocês se lembram como passa o número para notação científica? O que é? Vocês querem dar uma revisada? Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que eu vou dar uma revisada, sim. Daí eu vou ter que ir para a lousa, né? Mas tudo bem. Ó, pessoal, quando você tem um número muito grande ou muito pequeno, na matemática, ou na física, ou na química, a gente geralmente costuma passar ele para notação científica. Por quê? Porque pensa, por exemplo, um mol. Um mol é 6,2 vezes 10 elevado a 23. Mas a gente está fazendo uma conta lá para descobrir o número de mols assim, de uma unidade, de um composto. Daí você tem que multiplicar o número 6,2 vezes 10 elevado a 23. Imagina você fazer uma conta com tudo isso aí de zeros, ou multiplicar por um número muito pequeno. Por exemplo, você vai fazer eletromag, parte de eletricidade. Imagina você fazer uma conta com números extremamente pequenos, com 10, 11, 20 casos, só de zeros assim. Fica muito difícil, então a gente tem que passar para a notação científica. Quando? Quando os números eles geralmente são muito pequenos ou muito grandes, ou para facilitar nossas contas, tudo bem? Praticamente todos os números dá para passar para a notação científica, praticamente todos. E como que a gente faz? Ó.
Vou botar um 4 aqui, só para ficar bonitinho. A gente sempre tem que tomar referencial o quê, pessoal? A vírgula. Se o número de zero está sempre do lado direito... Isso aqui é direito para mim. Do lado direito, o que vai acontecer? O número vai ficando sempre menor. Na verdade, o expoente do 10 vai ser sempre negativo. Por quê? Ó, a gente vai passar para cá, olha. A gente vai passando, até que vai chegar nesse número aqui, olha. Porque o que significa isso aqui para a gente? Se você multiplicar 1,4 por 0,0001, o que vai acontecer? Ele vai dar exatamente o mesmo número, só que é muito mais fácil a gente escrever e fazer conta com esse número aqui, que, por exemplo, tem um 2. Tem um 2 multiplicando aqui, olha. Muito mais fácil multiplicar 1,4 por 2 do que fazer essa conta inteira aqui. Então, por isso que a gente vai sempre passando para número decimal, para notação científica. Então, sempre tenham em consideração a vírgula em si. Se tiver à direita da vírgula, o expoente vai ser sempre negativo. E se tiver à esquerda da vírgula, o expoente do 10 é sempre positivo. Tudo bem? Então, a gente tem esse númerozinho aqui, o 0,0011 milímetros. É igual a x, eu botei aqui só para dar uma igualdade mesmo. Então, eu fui passando, ó. Passou aqui. Então, vai ficar 0,0011 vezes 10 elevado a menos 1. Cortei mais um, a gente tirou mais um zero. X igual a 0,011 vezes 10 elevado a menos 2. 0,11 vezes 10 elevado a menos 3 e 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, é sempre essa quantidade de zerinhos que está aqui, mais 1. Ou seja, aqui tem 3 zeros, depois a vírgula. Aqui, para o número ficar bonitinho, ficar com um número após a vírgula só, a gente tem 4. Ou seja, é a quantidade de números atrás, depois da vírgula mais 1. Certo? Essa é a regrinha entre aspas. Tudo bem? Ficou alguma dúvida dessa questão? Alguma coisa que não ficou muito claro sobre ela? Eu espero que não. Agora a gente vai fazer a questão 153. Qual que é essa? Ah, tá. Ó, tem esse texto enorme aqui do Enem, tudo bem? Tem esse texto enorme mesmo, mas ele não é importante, tudo bem? O que é importante pra gente, e o que a gente vai fazer, ela é pergunta só, certo? E se tiver uma coisa que talvez a gente ache somente no texto, a gente volta, tudo bem? Ó, suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia para 2018 foi... Vocês entenderam a questão? Entenderam a pergunta? Qual a diferença, por exemplo, de eu falar frequência absoluta ou tipo qual é a diferença de uma frequência absoluta para uma porcentagem, entre aspas, assim, olha? Qual que será que é a diferença? O que vocês imaginam que seja? Não, pessoal, vocês podem falar comigo, viu? Não, eu não mordo, não, nem fico bravo. Tá. Primeiro passo. Você entendeu a questão?
A Ana falou que não sabe. Tá. Qual que é a diferença de uma frequência absoluta para, por exemplo, se ele fala assim, segue esse índice de porcentagem, segue essa redução percentual. Então, a diferença de uma frequência absoluta para uma redução percentual das coisas. Mas a frequência absoluta, pessoal, ela não vai mudar, tudo bem? Então, eu falo assim, olha, eu tenho um salário mínimo de R$100, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter um aumento absoluto de R$10 ao ano. Ou seja, no primeiro ano, ele vai aumentar mais 10, então vai ficar 110. Segundo ano, ele vai aumentar mais R$10, vai ter o quê? 120, e assim por diante. Ou seja, é uma frequência absoluta que não vai mudar. E uma frequência percentual, que é o quê? A gente fala assim, olha, a gente tem o mesmo salário de R$100, só que ele vai acabar mudando percentualmente 10% ao ano. Então, do primeiro para o segundo ano vai ficar exatamente a mesma coisa, não vai? R$100. Só que no segundo ano não vai aumentar R$10, vai aumentar quanto? R$11. Então não vai mais para 120 no segundo ano, vai para quanto? 121. Daí vai começar a mudar. Então essa é diferente da frequência percentual para uma frequência absoluta. A absoluta é sempre igual, é estável, é constante. Tudo bem? E percentual não, a gente sabe que o percentual vai estar sempre mudando, dependendo de quanto você vai ter um valor, não é? Então, qual é o grande perigo dessa questão? É vocês olharem para ela e achar que vocês têm que calcular quanto que alterou percentualmente durante esses 2 anos, 2014 para 2015. Que alterou, assim, olha, eu já fiz a conta, na verdade, 5,5% ao ano, de um ano para o outro. Teve um decréscimo, entre aspas. Eu vou fazer isso daí subsequentemente. Tudo bem? Aqui não. Quanto de um ano para outro mudou? Quanto diminuiu? De 900 para 850. Qual foi essa mudança? Qual é o valor de número de acidentes? 50. Então, o que você vai ter que fazer para chegar na solução? Se ele fala para a gente no exercício, igual redução absoluta observada 2014 para 2015. Então, em 2016, o que vai acontecer? Ele vai tirar mais 50. Então, em 2006 vai para quanto? Para 800. Ah, 2017, menos 50. Então, vai para quanto? 750. Ah, 2018, menos 50. Então, vai para quanto? Para 700. Então, pessoal, aqui é muito mais a gente entender e saber o que é uma redução absoluta, tudo bem? Do que a gente realmente fazer conta. Porque a conta é bem simplesinha, a conta de menos, assim. Só que vocês podem estar muito... Vocês têm que ficar muito ligados nisso, porque o Enem faz muito isso. De, tacar uma característica, assim, um ponto muito importante, só tacar, só falar pra gente. E depois que você leu todo esse texto aqui, imagina, você está na prova lá, fazendo várias contas, aí do nada, chega esse texto, você lê inteiro. Aí você olha aqui, você pode até passar batido pela redução absoluta. Aí você vai fazer o quê? Vai começar a fazer percentual, para ver quanto diminui percentualmente. Aí você acha lá, nossa, diminui 5,5%. Daí você faz para 2016, faz para 2017, faz para 2018, e você vai acabar não achando a resposta. Tudo bem? Então é muito isso, essa questão. Saber diferenciar uma redução absoluta de uma redução percentual e realmente sempre começar pela... Tá falando até agora, aí. Pela pergunta, não pelo texto. Tudo bem? Entenderam? Ficou claro o raciocínio? Ficou clara a diferença entre redução percentual e redução absoluta? Entenderam como usar a redução absoluta? E a redução percentual é pela porcentagem que a gente já fez hoje também. Agradeço. Então, agora a gente vai passar para a questão 157. Qual que é essa? Já que é legal. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento mensal dos alunos de 2020 será... Não, mensal dos brasileiros, nossa, ali alunos. Será de... Ou seja, aqui a gente vai ter que ler o texto, infelizmente. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal dos brasileiros
do ano de 2000 era de 1.250. Já o SIM 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2 em relação a 2000. Ou seja, em 2010 teve esse aumento percentual, tudo bem? De relação ao 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores poderá ser 10% maior do que em 2010. Com base nisso, o que vocês fariam? O que vocês achariam que tem que fazer? Primeiro passo, entender a pergunta? Alguma dúvida? Segundo passo é, o que vocês fariam? O que vocês acham que tem que fazer nessa questão? Se quiser abrir o microfone para falar, meu sonho, pode abrir. Exatamente, achar o valor de 2010. Por quê? Porque o valor de 2020 é baseado no valor de 2010, não é? Mas como que a gente acha isso? Como a gente acha o valor de 2010? Regra de 3? Exatamente. Então, aqui, olha, pessoal. O que a gente tem que fazer nessa questão? Nossa, ficou bem assim, umas fotos, hein? Parabéns. Ó, 157. A gente sabe que o valor de 2000 é quanto? É 1.250. E ele fala que vai ter um acréscimo de 7,2%. Então, tem dois jeitos que a gente pode fazer a regra de 3. Tá? Dois jeitinhos. Que é o quê? Ou a gente acha 7,2, então, em vez desse 107,2 aqui por cento, a gente acha quanto? 7,2 e soma em 1.250. Tá certo? Tá certo. Mas se a gente fizer assim, olha, que x equivale a 107,2%, que vai estar, a gente já vai estar fazendo essa conta automaticamente. Então, é uma dica que eu dou para vocês, é sempre que tiver, por exemplo, eu tenho é um exemplo só, eu tenho uma calça que custa, sei lá, R$40. Ela vai ter um acréscimo de 20%. Quanto ela vai custar? É você não calcular quanto que é 20% dessa calça e somar. É você já calcular como um total, ou seja, x é igual a 40, não, 40 é igual a 100%, x é igual a quanto? 120%. Que daí já vai sair totalmente limpo, entre aspas, o nosso valor, certo? Então, é adicionar no 100 esse crescimento percentual. Agora é percentual, tudo bem? Então, aqui é uma regra de 3. Então, vai ficar x vezes 100 é igual a 1.250 vezes 107,2, tudo bem? O 100 está multiplicando, vai passar dividindo, não é? Então, o que vai acontecer aqui? Vai dar essa continha pra gente. Meio chata, meio chato. Vocês se lembram como faz esse tipo de conta? Tem alguma dúvida? Quer que eu dou uma revisada? Quer que eu faça a conta na verdade para vocês? Ou tá de boa, todo mundo se lembra como faz, só vai. Tudo bem. Então aqui a gente vai achar o valor de 1.340 para o ano de 2010. Tudo bem? Só que ele não pede o valor de 2010. Vocês vão ver que o Enem é bem, entre aspas, trouxa nesse sentido. Por quê? Porque ele vai botar, numa das questões, o valor de 1.340, questão A. Ou seja, se você fosse lá e fizesse muito rápido e não se lembrasse muito, você ia lá, nossa, mas quando deu 1.340, tem 1.340 e assinar lá. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí também, pessoal. O Enem é muito sorrateiro nisso, de uma conta, tipo, que está no meio da questão, um valor que está no meio da questão, eles botam exatamente o mesmo valor como resposta, tudo bem? Então, para 2020, o que a gente vai fazer? 1.340 igual a 100%, então x é igual a 1.110%, tudo bem?
A gente vai fazer a mesma regra de 3, que vai dar exatamente 1474, ou seja, resposta letra E. Entenderam? Conseguiram pegar essa parte? Ficou de boa, tranquilo? É que eu pergunto, desculpa até ficar perguntando muito, pessoal, já que não dá muito para ver a carinha de vocês, para ver se estão entendendo ou não, eu costumo perguntar bastante. Mas se ficou, ai, eita, nossa, desculpa, quase que eu cancelei a gravação. Mas ficou de boa, então tudo bem. Então, ó, só para vocês verem, por exemplo, ó, 1340 é uma das respostas que tem. Então tem que tomar muito cuidado com o Enem, porque o Enem acontece bastante esse tipo de coisa. 159, qual que é 159? A gente vai fazer a questão 159. Tá. Essa é mais chatinha. Essa, na verdade, é bem chata. Por quê? Ó a pergunta. Ao final, ó, após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando a codificação 1 é igual ao rolamento, 2 pastilha de freio, 3 caixa de direção, 4 catalisador, 5 amortecedor. Ao final, obteve essa sequência. E essa sequência é contínua, ela vai continuar acontecendo exatamente do mesmo jeitinho, tudo bem? Isso é muito importante da gente já perceber. Que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem de produtos apreendidos foram cadastrados. O item número 2015 cadastrado foi 1. Pegaram? Vocês entenderam o que a questão falou pra gente? Ou ficou meio confuso? Volta lá. Confuso, né? É meio chatinha, essa questão é meio chatinha mesmo. Alguém mais? Alguém conseguiu entender? Ou alguém também ficou meio confuso? Essa questão é bem confusa mesmo, é bem chata. Tá. Então, ó, pessoal. O que ele está falando pra gente? Vamos pegar essa questão como um todo. Ele fala que, tipo assim, olha, alguns itens foram apreendidos, certo? E deles deram esses códigos. 1 igual rolamento, 2 pastilha de freio, 3 caixa de direção, 4 catalisador, 5 amortecedor, tá? Então, quando vocês verem esse número, tipo, por exemplo, 5, o 5 é só para falar pra gente é o quê? É um amortecedor. O 4, é um catalisador. 3 é uma caixa de direção. Então, aqui, esses números simbolizam o quê? Isso daqui pra gente, certo? Esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. Que esses números são meio que legendas para essas palavras, certo? Daí ele fala que sim, olha, que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Ou seja, vocês estão vendo essa sequência inteirinha aqui, olha, ela vai se repetir. Ela vai se repetir infinitamente, tá? Então, vai estar sempre nessa mesma sequência, ou seja, depois desse 4, tem o quê? Tem um 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, vai ser infinita essa sequência, entre aspas, tudo bem? Ele fala pra gente assim, olha, o número 2015 é qual deles? Então, o que a gente tem que perceber, ó? Esse aqui não é o item número 1? Tá. 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante, ou seja, vai rodar uma vez, vai rodar outra vez, vai rodar um número X de vezes que esse número 2015 aqui vai estar cadastrado. Ou seja, qual que tem que ser o primeiro passo para a gente entender a questão? É entender que esses 24 números vão se repetir, tá? Eles são um bloco fixo. Eles não vão se alterar, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, entender que eles vão se repetir. Ou seja, acabou esse bloco, vai começar um bloco exatamente do mesmo jeito. Vai começar um bloco exatamente do mesmo jeito. Ou seja, vai ser infinito isso daí. Segundo passo. O terceiro passo,
que é a sacada de como resolver a questão, é o quê? Não são todos iguais? E os infinitos blocos não são iguais? São. E se a gente descobrisse quantas vezes, tecnicamente, rodou, quantos blocos tem, a gente conseguiria saber a posição, não conseguiria? Ficou um pouco mais claro? Nem tanto. Não sei se consigo explicar muito bem para vocês. Ficou? Tá. Ficou claro, Júlia? Você falou que também tinha ficado um pouco confusa. Então, agora que ficou um pouco mais claro, o que vocês acham que a gente tem que fazer, então? Qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer agora? Que eu já comentei. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? A gente já percebeu já que vão ter vários blocos, então a gente precisa saber exatamente quantas vezes rodou, entre aspas, esses blocos para a gente. Tudo bem? Por quê? Como eu tinha comentado com vocês, isso aqui é um bloco, isso é um bloco, e vai ter um número N, assim, acho que eu botei N de blocos, tudo bem? Então, ó, primeiro a gente teria que contar quantos itens tem lá, tudo bem? Então a gente veria que tem 24 números. Se rodou 2.500 vezes, a gente tem que ver quantos blocos cabem dentro de 2015, tudo bem? Por quê? Para a gente ver quantas vezes rodou, entre aspas. E se vocês fizessem a conta, daria que rodou aproximadamente 83,958. Mas o que isso aí fala pra gente? Fala que ele rodou 83 vezes inteiras, tudo bem? Então, 83 voltas, 83 vezes completas, ou seja, completou tudo aquilo. Ali tem explicação. Mas faltou uma parte, tudo bem? E essa parte, por que é importante pra gente? Porque a gente sabe que rodou 83 vezes, então a gente vai começar a contar de novo, tá? Por quê? Porque o que a gente vai ter que fazer agora? A gente multiplica 83 por 24, que vai dar. Não, que eu sei. A gente vem aqui, pessoal, e multiplica 83 por 24. Por quê? Vai dar quantidade de números que rodou. Ou seja, quantos números já passou. Ou seja, 1992. Tudo bem? Com isso, o que acontece? A gente vai pegar o 2015 e vai subtrair de 1992. Por quê? Com isso, a gente vai conseguir descobrir quantos números passou, certo? Quando a gente fizer isso, a gente vai ver que passou 23 números. Então, pela ordem, a gente vê que é o penúltimo número, ou seja, o número 3, que se refere à caixa de direção. Ficou claro, pessoal? Ou ficou confuso, ficou complicado? Porque essa questão é meio complicadinha, meio chatinha mesmo. Vocês conseguiram entender? Tá, a resolução você entendeu. Até que parte você conseguiu entender, então, Raíssa? Alguém mais também não conseguiu entender? Alguém mais não conseguiu entender? Ficou meio confuso assim? Tá. Então tá. O que a gente tem que
perceber? O que a gente tem que entender, na verdade, do exercício é o quê? São blocos. Números tem em cada bloco. Tem 24 números, não tem? Então tá. Então, ó, rodou uma vez, quantos números já teve? 24. Rodou outra vez, quantos números já passaram, assim, olha? 48. E assim sucessivamente, não é? Ou seja, primeira vez 24, segunda 48, e assim por diante. Tudo bem? Isso é um ponto importante a gente entender. Por quê? Se passou 2015 números, a gente precisa descobrir quantas vezes rodou, entre aspas, esse registro, não é? Porque, por exemplo, ela fala, sei lá, qual que é o número 24? A gente sabe que 24 está na primeira volta, não é? Qual que é o número 27? A gente sabe que 27 passou uma vez, passou uma volta, né? Só que não chegou a completar a segunda, não é? Então a gente tem que entender isso. Quantas voltas que deu, quantos números passaram até chegar no 2015, certo? Então por isso que a gente pega, na verdade, 2015 dividir por 24. Por quê? É uma regra de 3, entre aspas. Por quê? 24 números equivale a uma volta, um de volta, só que acho que nem sei se direito é isso, mas tipo, volta por quê? Que é uma rodada inteira que vai, certo? Então, 24 voltas equivale a uma volta. Consequentemente, 2015 equivale a X voltas, entre aspas. Tudo bem? O que vai acontecer? O número de voltas que 2015 dá aproximadamente 83,9. Tudo bem? Ou seja, ele passou em 83 vezes. Ele deu 83 voltas. Só que ele não chegou a completar a número 84. Ou seja, ela parou, não é? Então, com aquele sentido, com aquele bagulho lá que eu falei para vocês, que era o quê? Primeira volta, 24 números. Segunda volta, 48. 48. O que dá pra gente tirar disso? Se ele deu 83 voltas e parou depois disso, entre aspas, a gente tem que ver quantos números passaram antes, não é? E subtrair. Por quê? Por exemplo, tá na volta que ele tá entre 83 e 84. A gente vai descobrir quantos números passaram, ou seja, faltaram, na verdade ele andou, mas não conseguiu chegar, ou seja, ele parou em algum desses lugares. Quando a gente vê o número que falta, essa diferença, a gente vai conseguir identificar esse lugar, tudo bem? Então é por isso que você faz 24 vezes 83, certo? E por que você subtrai? Porque ele não conseguiu chegar na volta número 84, ele parou antes, não parou. Então, mas o que aconteceu? Quando você subtrai 2015 desse número aqui de 1992, você está meio que tirando toda essa parte, não é? E vai sobrar só o número entre 0 e 24, entre 1 e 24, na verdade, e 23, certo? 1 e 23, porque se fosse 24, ele teria dado uma volta inteira e seria 84, e se fosse 1, se fosse 0, teria parado no número 83, tudo bem? Então, quando você faz a diferença, você vai enxergar nessa volta, entre aspas, quantos números já passaram dentro dela. Então, é por isso que, por exemplo, aqui, olha, é tão importante a gente descobrir isso. Porque vamos voltar na questão. Não é essa, é essa. Ó, qual a diferença, por exemplo, a gente encontra 23, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Com isso, a gente consegue achar o número entre 1 e 24, tá? Que vai dar 3, que vai ser exatamente o caixa de direção, que é a letra E. Ficou um pouco mais claro, pessoal? É meio chato, é meio complicadinha essa questão, né? Mas ficou um pouco mais claro para vocês? Para todo mundo? Porque esse pensamento é legal de vocês pegarem, de vocês catarem. Por quê? O Enem, de vez em quando, na verdade, acho que quase todo ano, ele dá uma questãozinha dessa.
Ele fala assim, olha aqui, tem um conjunto de, tipo, 30 números. Qual que é o número, tipo, 3.000? Então, se vocês pegarem esse raciocínio e conseguirem entender ele, vocês vão conseguir resolver esse tipo de questão muito mais simples, muito mais fácil. Então, se alguém não pegou, pode falar. Eu explico de novo, para se não entendeu, tá? Todo mundo. A Júlia, na verdade, que tinha comentado, que não tinha entendido, estava confuso, na verdade, a questão. Você conseguiu entender agora? A Giovana, a Ana, a Larissa. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Larissa, Giovana. Não. Fico feliz. Ai, questãozinha difícil, hein? Nossa senhora. Chato pra caramba. Então agora, pessoal, a gente vai para número 666. Tá. Ó, a pergunta é: a média diária de garrafas fora das especificações do período considerado é? 10 aqui pra gente, olha. Essa tabelinha aqui, olha. Se você tivesse que fazer a média diária, considerando tudo isso aqui, o que vocês fariam? Essa questão, na verdade, é um pouquinho mais da parte estatística, mas acho que é legal trazer também, porque mexe um pouquinho, mexe com a aritmética, claramente. O que vocês fariam para resolver essa questão? Primeiramente, vocês entenderam a questão? Conseguiram entender, Ana? Então. A média diária de garrafas fora das especificações. E a tabelinha aqui para a gente mostra o quê? Quantidade de garrafas fora das especificações por dia e a quantidade de dias. Tudo bem? O que vocês fariam? Então tá. Ó, você tem. O que a gente teria que pensar? É média? É. Mas é uma média, entre aspas, ponderada. Tá? Porque tem a média aritmética, que é o quê? Que é, por exemplo, nós todos aqui, a gente fala assim, olha, que a gente quer fazer a média da altura. Tudo bem? Então, cada um tem uma altura diferente aqui, a gente dividiria pelo número certinho, né? Geralmente são que têm peso, que, por exemplo, as faculdades usam, elas têm multiplicações no meio, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, não é você pegar, por exemplo, 0, somar com 1, somar com 2 e somar com 3. Por quê? Porque esse 0 acontece 52 dias diferentes. O 1 acontece 5 dias diferentes. O 2 acontece 2 dias diferentes. E o 3 acontece somente um dia. Ou seja, quando você fizer a média, o que a gente vai ter que fazer? Pegar esse 52, multiplicar por 0, por quê? Esse 0 aconteceu 52 dias diferentes. Tudo bem? Pegar esse 1 e multiplicar por 5, por quê? Ele aconteceu 5 dias diferentes. Pegar esse 2 e multiplicar por 2, por quê? Ele aconteceu 2 dias diferentes. Certo? Daí? Eita. 166. 165 a 165. Tá aqui, olha. 166. Então a gente vem aqui. Nossa, essa fotinha ficou bem ruim. Mas a gente multiplica 52 por 0, mais 5 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 1 vezes 3. Dividir pelo total de dias, tudo bem? Porque ele quer a média diária, certo? Então, o número total de dias, se a gente somar 52 mais 5 mais 2 mais 1, dá 60, tudo bem? Então, vai ficar 52 vezes 0 vai dar 0, 5 mais 4 mais 3.
dá 12 dividido por 60, que dá exatamente 0,2 de erro por dia. Tudo bem? De boinha essa questão? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem comentar? Nossa, isso foi rápido. Outra questãozinha, que eu acho que eu tinha esquecido de botar aqui. É a 165, certo? Nossa. 165. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. No último treino, antes da estreia no campeonato, um dos jogadores se desfalcou e o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para compor o grupo. Se o novo jogador é 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual é a média da altura em metro do novo grupo? O que vocês fariam nessa questão? Vocês têm algum chute, alguma coisa que vocês querem comentar? Alguém? É 165. Essa aqui, olha. Querem tempo para ler? Tá. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem algum norte, assim, de onde ir, de como resolver? Ou não? Acharam ou não sabe como fazer? Média também. Mas como vocês fariam essa média? Que é legal ver como vocês pensariam para fazer também. Porque acho que eu estou dando muita resposta já. Mas como vocês pensariam em fazer? Ó, quando a gente tem esse tipo de questão, pessoal, de, por exemplo, a gente tem um grupo que, sei lá, a média do grupo tem, tipo, 1,80. É meio como se a gente falasse assim, olha, que todas as pessoas dentro desse grupo têm o valor de 1,80. Tudo bem? Então, quando ele fala que a gente tem um plantel, entre aspas, de pessoas que tem 1,80 de média, é como se a gente pegasse, por exemplo, jogador número 1, qual a sua altura? Ah, eu tenho 1,80. Jogador número 13. Ah, qual é a sua altura? Ah, eu tenho 1,80 também. A gente pode supor isso quando a gente fala de média. Tá? Por que é importante a gente saber disso? Porque se um jogador saiu, a gente pode supor que a média dos outros seria 1,80, não é? Se fosse idêntico. Então a gente vai fazer 1,80 vezes 19, que foi o número total de jogadores que ficaram do elenco antigo, tudo bem? Porque a gente vai supor que eles têm 1,80, tudo bem? Mais 1,60, que é a altura do novo jogador, tudo bem? Vai ficar o quê? 1,80 vezes 19, que vai dar 34,2, mais 1,6, dividido por 20, que é o número total de atletas, tudo bem? Ele vai dar 35,8 dividido por 20, que quando vocês fizerem essa continha vai dar 1,79, que vai ser a nova altura, a nova média, na verdade, do time, tudo bem? Então, o que é importante salientar dentro dessa questão? O que é importante vocês terem de dica dessa questão? É o quê? Sempre que vocês tiverem esse tipo de questãozinha, tipo, a média de idade, por exemplo, de nós aqui, olha, a nossa média de idade é 23 anos. Mas, sei lá, a Ana saiu. A Ana saiu entre uma pessoa de, sei lá, 27 anos. Qual que é a nova média? A gente pode supor que todas as pessoas que tem aqui têm a mesma idade. Por quê? Porque antes a média era essa. Se entrar uma nova pessoa com a mesma idade, tenha 22 ou 23, não lembro o que eu falei, a média vai ficar constante, tudo bem? Então, vocês podem considerar, enquanto tem esse exercício de grupos, assim, que a média é a altura de cada um, é a altura de cada um deles.
Não sei se ficou muito claro assim a explicação. Ficou? Fico feliz. Então, pessoal, aqui a gente vai para a questão número 166? 166. Tela inteira. Não, uma guia. Não, 166. Fala assim, olha. Um sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias em algumas atividades, porém é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser essa tabelinha aqui, olha, esse quadro. Tá? É assim que fala assim, um pé tem quantas polegadas? Equivale em polegadas a quanto? Ou seja, ele está falando que, tipo assim, tem vários tipos de medições no mundo, tem, tipo, polegadas, sei lá, tem libras, que, tipo, fogem do nosso sistema, que usa, tipo, centímetros, metros, para peso, a gente usa quilogramas, e fogem disso. Só que dá para você ter uma correspondência entre um e o outro. E é isso que essa tabela fala para gente. Por exemplo, uma polegada tem 2,54 centímetros. Uma jarda tem 0,9144 metros. E uma jarda também tem 3 pés. Mas ele não quer saber a correlação entre, tipo, jardas e pés, jarda e centímetros. Ele quer saber o quê? Entre pés e polegadas. Tudo bem? Só que não tem como linkar muito pé e polegada de primeira assim. Por quê? Não tem nada idêntico para a gente fazer essa questão, não é? Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? É fazer uma regra de 3. Como? A gente vai pegar. A gente sabe que uma jarda equivale a quanto? Aqui eu vou mostrar para vocês, né? Fica mais fácil. Aqui. Ó, lá tá falando que uma jarda equivale a 3 pés, que equivale a 0,9144 metros. Tudo bem? Aqui a gente vai descobrir o valor de quanto? De um pé. Tudo bem? Então, a gente vai fazer uma regra de 3, ou seja, 1 vezes 0,9144 e 3x. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, não é? Quando você fizer essa divisão, vai dar 0,3048 metros. Só que o que é importante da gente lembrar, pessoal? A correlação de polegadas estava em quê? Em centímetros, não é? Então, o que a gente vai ter que fazer? Passar metros para centímetros. Tá? Então, multiplica por 100 aqui. 30,48 centímetros, tudo bem? Ó, a gente sabe que um pé equivale a 30,48 centímetros. Por quê? Que a gente achou aqui, não foi? Um pé. Então, um pé equivale a 30,48 centímetros, que equivale ao número X de polegadas, que é o que a gente quer descobrir, não é? E pela tabelinha lá, uma polegada valia quanto? 2,54 centímetros. Tudo bem? Então, o que vai dar quando você fizer a regrinha? A regra de 3, vai ficar 30,48 dividido por 2,54, que vai dar 12. Tá? Então, a resposta é igual a 12. Daí, ó. Vocês entenderam? Acho que assim. Porque, ó. Vocês entenderam as contas de por que a gente fez cada uma delas? Olha, quer saber quanto um pé equivale em polegadas? Isso daí também é muito importante a gente saber. Por quê? Se fosse quanto uma polegada equivale em pé, seria diferente, poderia ser diferente, podia seguir outro caminho, tudo bem? Mas é por isso que, quando eu fiz, eu botei que 3 pés equivaliam a 0,9, e um pé equivalia a X metros, tudo bem? Por quê? Porque ele quer achar o valor de um pé. Então, para fazer a segunda regra de 3, fica muito mais fácil a gente fazer isso. É um norte muito mais fácil. Tudo bem? Entendeu? Seria D. Ah, tá. Outra coisa chata. Aqui, pessoal,
Parece tipo 12 mil aqui, não parece? Mas tipo, não, é só... É que aqui é uma virgulazinha. Daí, tipo, vou até aproximar para vocês verem. É tipo 1,08, 12, 36. Ah, 0,12. Esse aqui também é para enganar. Tá? Então é 12. 0, aqui lá é uma virgulazinha, não um ponto. Certo? Isso é a letra D, certinho. Tá. Dúvidas até agora? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar algo? Tá tudo certo até agora? Certo. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Pode falar se não entenderam alguma coisa, algum passo. Se querem tirar alguma dúvida, podem falar também, certo? Eu vou mandar o documento para vocês no grupo, tudo bem? Que daí tem todas as questões, porque ó, não vai dar para a gente fazer todas, certo? Mas vai ter todas. Daí fala um númerozinho bonitinho de qual prova é, tudo bem? A próxima é a 168, que fala assim, olha. O IDH é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento, para seu cálculo. São levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e a renda per capita, entre outros. O menor valor de índice é 0, o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu X, o segundo recebeu raiz de X, o terceiro raiz cúbica de X, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Tudo bem? Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Aí é uma questão um pouquinho mais chato. Vocês, primeiro, entenderam a questão? Se vocês conseguiram entender, o que vocês fariam para resolver ela? Como vocês pensariam? Tá. Alguém mais quer falar? Não entendeu. Essa questão também é chatinha. É a terceira mais chatinha que a gente vai ver. Alguém mais não entendeu? Alguém entendeu? Alguém até já fez? Tá, pessoal. O que acontece nessa questão? Ele fala que tem 5 países diferentes, não é? E eles receberam uma nota entre 0 e 1, tá? Nenhum teve 0 e nenhum teve 1. Ele falou isso aí pra gente. Então, eles podem ter recebido o valor, tipo, de entre 0,1 e, tipo, 0,999999. Eternamente assim, olha. Então, a gente não sabe. É um número X, é um número qualquer, tudo bem? E ele fala que o IDH de cada um desses países é o quê? Pode ser dado como? O do primeiro país pode ser X, o do segundo pode ser raiz de X e o terceiro pode ser X elevado ao cubo. Não, elevado a 1 dividido por 3. O quarto X ao quadrado e o terceiro X ao cubo. O que quer dizer pra gente? Por exemplo, ele fala assim, ó, o X é igual a, deixa eu ver, 0,16. O que vai acontecer pra gente? O primeiro país vai ter o IDH de quanto? 0,16. O de segundo, raiz de 0,16, não é? Que vai ser quanto? 0,04. O segundo, raiz cúbica de 0,16. Que é, deixa eu ver, 2. Não tem, é um número menor que 0,04. Ah, o quarto vai ser 0,4 elevado ao quadrado. Tudo bem? E o terceiro, e o quinto, na verdade, vai ser quanto? 0,4 elevado ao cubo. Ou seja, x é um valor arbitrário. Vocês podem colocar um valor assim neles. Tudo bem? O cerne da questão é vocês descobrirem qual desses 5 é o certo, é o maior deles, entre eles. Tudo bem? Agora, ficou um pouquinho mais claro? Se ficou, como vocês pensariam em fazer isso?
Uma dica que eu dou, pessoal, nesse tipo de questão, que é tipo, questão teórica, questão que tipo envolve X, envolve tipo incógnitas que eles não dão valor para vocês. Se for tipo desse jeitinho assim, olha, o que vocês podem fazer? Botem valores. Substituir x por um número natural entre 0 e 1. É isso, exatamente isso, Larissa, que tem que fazer. Por quê? Porque é muito abstrato, sabe? Tipo, é muito, sei lá, tipo, é difícil de enxergar, sabe? Tipo, se eu levar tipo, um número ao quadrado, tipo, é difícil. Eu entendo que é difícil. Então é exatamente isso daí que a Larissa falou. Substitui por um número que você sabe. Por exemplo, substitui por 0,4. 0,4, 0,25. Você sabe as raízes deles, tá? Então, essa é a primeira dica, tudo bem? Daí, depois de você substituir, você pode ter notado um negócio muito legal, que é o quê? Vamos pegar números maiores do que 1. Por exemplo, se você tira a raiz de um número maior do que 1, geralmente o valor da raiz é um número menor, não é? Tipo, a raiz de 4 é quanto? 2. Raiz de 25. Raiz 5. Nem se fala de raiz cúbica, é um número muito menor. Não é? Números maiores do que acontece isso. E quando você eleva ao quadrado, eleva ao cubo, ficam números maiores, não é? Deixa eu ver qual que é ele. Quinto. Mas. Tá. Isso acho que é. Mas o inverso acontece dentro de números entre 0 e 1, tá, pessoal? Você tira a raiz de números menores, do que entre, na verdade, 0 e 1, o que vai acontecer? Vai ficar um número maior. Tá? Ou seja, o inverso do que acontece dentro de números maiores do que 1, acontece em números entre 0 e 1. Tá bem? Então, é uma questão pegadinha, porque você pensa, nossa, eu vou levar um número, tipo, ao cubo, vai ficar maior. Só que não é bem assim, porque, pensa, eu vou dar um exemplo. 0,2 vezes 0,2, 0,04. 0,04 vezes 0,2 vai dar o quê? 0, vai dar, deixa eu ver, 8, 0,008. Ou seja, é um número muito maior do que 0, muito menor, na verdade, do que 0,2, não é? Ou seja, o inverso acontece. Então, entre aspas, uma pegadinha deles para vocês. Tudo bem? Então, sempre pensem nisso. E sempre se lembrem dessa equivalência, entre aspas, que é números maiores do que 1. Números que quanto mais você eleva, maior fica, e quanto mais você tira a raiz, menor vai ficar. Mas o inverso acontece dentro de 0 e 1. Tudo bem? Então, se a gente vê, quanto mais você tira a raiz, maior vai ser, não é? Então, qual que é a maior raiz aqui? É a do terceiro, porque o terceiro é x elevado a 1/3. Então, a resposta é a letra C. Faz um também? Deixa eu ver a canção. 9 minutos. Tá. Entenderam? Ficou mais fácil de entender? Obrigado. Deixa eu ver, a próxima é a questão número... número 8 já fiz, vai ser a questão número 172. Tá, essa aqui é, nossa, essa aqui é chata. Tá. Questão 72, pessoal. Deixa eu ver aqui para vocês poderem ver. Essa é em classes mais teoricona. Mas, tipo, o grupo de... Essa aqui também vai ser a última questão que a gente vai responder, viu? Porque tá quase na hora. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo do futebol. A tabela seguinte representa as informações das alturas. Média é 1,65, mediana 1,67 e moda 1,70. Beleza?
Daí a gente tem 4 alunos, P, J, F e M. E eles medem 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. Essas alturas não são iguais, ou seja, são diferentes de qualquer outro colega da sala, ou seja, de altura só tem esses 4, tá? Não tem nenhum outro moleque que tem 1,65, não tem nenhuma outra pessoa que tem 1,68, só esses 4, certo? Ele fala, seguindo essas informações, argumenta-se que os alunos B, J, F e M jogariam respectivamente, ou seja, em qual esporte eles estariam? E aí, pessoal? Em qual esporte eles estariam? Seria média também? C? Então tá. Seria média também? Na verdade, não. Por que, Maria, não seria média? Pensa assim, olha, a gente não tem um número de pessoas, a gente não tem realmente número de pessoas, a gente não consegue estipular quantas pessoas tem, nem com a média, nem com a moda, nem com a mediana. Então, fazer a média delas, tipo, não vai levar a gente descobrir, por exemplo, quantas pessoas tem na sala. Aqui é um exercício, entre aspas, muito mais de não tem nem conta, só pra você ter ideia, não tem nem conta nessa questão, é mais vocês pensarem um pouco fora da caixa agora. Não, agora não, mas tipo, essa questão é um pouco mais fora da caixa, é bem chatinha. É ser, como você pensou nisso, Raíssa? Porque exatamente a ser, tipo, essa questão é difícil, mas tipo, um jeito de vocês pensarem nessa questão, um jeito que dá para levar, por quê? A gente não sabe o quanto de pessoas tem nessa sala, não é? A gente não sabe, não tem como descobrir. Porque tudo bem, a gente consegue ter. Não, realizar assim. Pera, acho que eu falei muito. Não, não falei não. A gente não consegue descobrir. Então, o jeito mais fácil da gente pensar nessa questão é o quê? A gente pegar e saber no basquete, não é? Do que tem no futebol. Então, a gente vai ter 2 grupos. Ah, tá. Tipo, é uma sala, tá? É uma sala que tem, tipo, muitas pessoas. Pode ter, tipo, 1.000 pessoas, pode ter, tipo, 4. Não, 4 não, mas, tipo, pode ter, tipo, 5, 6, 7, pode ter de 5 para mais. Pode ter de 5 a 1.000 pessoas, então a gente não sabe como mensurar isso, certo? Então, o primeiro passo que a gente tem que saber, que a gente tem que propor, é saber o quê? O grupo vai ser par ou o grupo vai ser ímpar de pessoas? Vai ter, por exemplo, 4 pessoas, vai ter, por exemplo, 6, 8, 10, 12, ou vai ter 5, 7, 9, 11, por aí. Por quê? Vai fazer diferença? Muita diferença pra gente. Por quê? A gente tem que saber quais estão acima e quais estão abaixo de uma determinada, da mediana desse grupo, não é? Porque os mais altos fazem basquete e os mais baixos fazem o quê? Futebol, certo? Pode ser um grupo par? Por exemplo, pode ter 6 pessoas? Não pode, por quê? O grupo de basquete tem uma pessoa a mais. E a gente pensa assim, olha, se tiver 2 pessoas no de futebol, tem 4 no de basquete. Se tiver 3 pessoas no grupo de futebol, tem 3. Não bate a conta com grupo par. Tudo bem? Um grupo par. Nem com 6, nem com 8, nem com 10, nem com 4. Por quê? Com 4, por exemplo. Uma pessoa no futebol, 3 no basquete. 2. Ou seja, nunca vai ter uma pessoa a mais no basquete. Coisa que não vai acontecer, por exemplo, dentro do grupo ímpar. Por quê? Por exemplo, de 5 pessoas, você tem 2 pessoas no futebol, você tem 3 no basquete. 7 pessoas, você tem 3 pessoas no futebol e você tem 4 no basquete. Ou seja, você vai estar sempre conseguindo ter essa diferença de uma pessoa, tudo bem? Então, o grupo é ímpar. Mas aí você pode estar se perguntando, nossa, legal. O que isso aí significa pra gente? E realmente,
que pode significar para a gente isso? Tá. A gente já descobriu que que o grupo tem 4 pessoas, tem um número ímpar, não é? Então a gente vai supor, porque vocês podem supor isso, que tem 5 pessoas, tá? Por quê? Aí não pode ter 3, porque já tem 4 pessoas que a gente conhece. 5? Pode, uma desconhecida lá. Então o que vocês vão fazer, olha? Vamos botar assim, olha, x1, x2, x3, x4, x5. Na verdade, é o quê? São as alturas das pessoas, tá? E o que você vai fazer? Você vai ordenar elas, tudo bem? 165, 166, 167, 168 e x5, que é uma altura, tudo bem? A gente sabe que 3 pessoas têm que ficar no basquete, 2 têm que ficar no futebol. Então a gente descobre, entre aspas, que a pessoa de 167 e 168 vão ser basquete, a de 165 e 166 vão ser o quê? Vão ser a que vão jogar futebol. E aqui não é média, é mediana, tudo bem? O que é importante vocês lembrarem? O que é mediana? É aquele númerozinho lá que aparece no meio de grupos pares, de grupos ímpares, na verdade. Por exemplo, de 5. 2 para cá, 2 para cá, que ficou no meio? O 67, não é? De grupos pares, seria a soma de dividir por 2. Então é por isso, é lá que vai ajudar pra gente a mediana, entre aspas. Que a gente sabe que a 167 vai ser a pessoa do meio. Vai ser sempre a do meio. Tudo bem? Não importa se tem 7, se tem 9, se tem, tipo, sei lá, 131 pessoas no grupo. Ela vai ser sempre a do meio. Tudo bem? Por quê? Porque ela é mediana. Ela é a que aparece no meio sempre, no centro sempre. Tudo bem? Então, tudo que vai estar maior do que ela vai jogar basquete e ela também. Tudo bem? Vocês entenderam, pessoal? Ou ficou confuso? Não entenderam? Ah, fico feliz. Então, acho que acabou, porque era até às 6, né? Não sei ao certo. Eu acho que sim. Vamos ver. 72, nossa. A gente fez 10 questões, né, pessoal? Até que foi bastante. Bem produtivo. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Vou mandar esse arquivo que eu estou mostrando para vocês no grupo, tudo bem? Que lá tem, tipo, a prova amarela, questão, tipo, 177. E é tudo do ano passado, certo? Tipo, é questão do caderno. As primeiras questões são da primeira aplicação, e a segunda é que teve que ser reaplicado novamente. Tudo bem? Então, eu peguei as duas, certo? Daí eu fiz algumas questões, tipo, nem todas são de aritmética, por exemplo, as ideias de moda, mediana, mas, tipo, eu achei legal pegar. Espero que não tenha pego questão de nenhum professor, né? Não tenha atropelado ninguém. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Qualquer dúvida, manda mensagem, eu vou estar aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu não sei. Como